Quem seu filho ou sua filha vai ser hoje? Ou melhor, quem seu filho ou sua filha começa... Gente, está tudo truncado, o que é isso? Quem seu filho ou filha vai ser, começa hoje. Vou repetir. Quem seu filho ou filha vai ser, começa hoje. Eu sou a Zaida Paixão, Paixão Brasil Books, Paixão Tal Brasil, Paixão Brasil Tal Instituto, e estou com vocês aqui hoje para conversar sobre este tema maravilhoso que é a formação e educação dos pequenos, das crianças, dos adolescentes, do adulto que ele ou ela se torna hoje. Como assim, Azaí? É que você é hoje o que você foi na sua infância. Você, seu marido, são hoje o que vocês foram na sua infância. E é assim também com as crianças. Por isso esse tema que nós estamos trazendo aqui, eu estou trazendo aqui esse mês, durante as lives, conversando o que a cultura tem a ver com a formação da pessoa, o que a cultura tem a ver como pano de fundo, como pano de fundo na formação da pessoa. Só um minutinho aqui, que eu pessoalmente, eu prefiro não ter barulho no fundo aqui. Enquanto isso, vou saudando aqui vocês. Priscila Quintino. Tudo bem, Priscila? Thaís Corato. Quem é que vocês conhecem que são mães, que são professoras, que são profissionais que trabalham com crianças, que trabalham com crianças e talvez possam se favorecer disso que eu vou trazer aqui? Eu vi nas últimas semanas muitos perfis trazendo esse tema que eu tenho trazido sobre perfil. E eu quero saber então de vocês quem é realmente você como pessoa e quem é você como mãe, quem é seu filho, sua filha. E se vocês têm dado essa atenção para vocês mesmos, olhando para vocês, para dentro, não para o que igreja, escola, instituição, comunidade disse que você era, ou até pai e mãe, com algumas palavras duras, né, de correção. Mas quem é você? O que você faz hoje? Como as crianças se comportam hoje? Elas estão realmente no caminho que você, como mãe, olharia para trás, como você, como pai, olharia para trás e diria assim: uau, me orgulho do que ele se tornou. Uau, é aquilo que ele realmente é, a essência. E é sobre isso que eu tenho trazido aqui. Quero conversar então com vocês a partir daquilo que os livros trazem. E olha, Dom Quixote é um clássico que muitas pessoas leem depois que adultos, né? E não entendem bulufas. Mas por quê? São livros que trabalham a imaginação. E eu tenho ouvido de muitas mães, mas aí essa cultura eu não tive de leitura quando era pequena. Não importa se foi somente na escola. O mais importante é que você dedicando 10 minutos, gente, que é 10 minutos e 24 horas, e multiplica isso diariamente, 10 minutos com as crianças a partir da leitura, a sua vida muda, porque você aprende a desacelerar. E a das crianças também muda, porque elas vão aprender que elas não precisam dessa correria famigerada que tem sido implementada. E no YouTube estava o som cortado. Olha, perdão, mas eu aumentei agora. E como eu digo sempre aqui, eu trago apenas a fala. Lá no YouTube eu estou trazendo os slides que eu estou mostrando aqui, porque que eu trago como roteiro básico, porque eu sei que tem pessoas que gostam de ver, visualizar e gravam até melhor daquilo que eu estou trazendo. Ao fundo, vocês veem 2 livros que eu tenho trabalhado, que é Famílias Intencionais e Estratégicas, do qual eu sou coautora, e o outro é Folclore do Brasil, que traz diversas coisas da cultura brasileira que vocês, sem saber, estão trazendo. E como eu falei na semana passada, muito disso é o espelho para aquilo que vocês estão vivenciando.
Então, sem mais delongas, vou já passar para o próximo. E se você estiver formando quem é o seu filho, quem é a sua filha, formando a identidade dele, o pertencimento dele, sem nem sequer perceber. Esse tem sido dos pontos que eu tenho trazido aqui. Sem nem perceber o que está acontecendo, sem nem perceber o que está sendo feito. E esse tema eu trouxe do folclore porque é um mês em que o Brasil comemora, né, no dia 22 de abril, 22 de agosto, e hoje, logo, a data mais próxima, parei então para fazer essa reflexão com vocês. Se o Brasil não entra em casa o dia todo, se o Brasil não entra em casa todo dia, quem é que está formando a parte que você gostaria, que você acha importante que o seu filho, a sua filha leve adiante como parte da sua cultura? Porque não tem como separar. Até que você entenda o que é cultura, quem é você, não tem como separar. Quem quiser que venha me provar isso, que eu vou mostrar que não tem como separar. Até que você realmente descubra quem você é e o que faz parte dessa identidade ou não. E o que eu estou trabalhando aqui é identidade. O que eu estou trabalhando aqui é pura identidade. O que essa criança vive todo dia, ela não herda apenas uma raiz. Deixa eu aumentar aqui Ela não herda apenas uma raiz pelo sangue. Ela herda pela convivência. Então, qual é a convivência? O que é que a convivência diária tem trazido e tem colocado de forma, digamos, determinante até, né? Quem vai ser seu filho e sua filha? Será que o que você fala apenas é suficiente? Será que o que você apenas fala porque aprendeu é suficiente? E será que o que você aprendeu é realmente aquilo que faz sentido para você como pessoa, faz sentido para você como mãe, faz sentido para a sua família? E aqui eu trago também a questão da identidade, porque vocês estão inseridos, nós estamos inseridos, mas estou falando com vocês agora que são mães. Estamos falando de crianças que estão inseridas em 2 culturas, às vezes até 3 culturas, porque pai tem uma cultura, mãe tem outra, e mesmo que sejam brasileiros, os dois, existe uma segunda e uma terceira cultura onde eles convivem. A escola são outras pessoas, na escola tem pessoas de diversas nacionalidades trabalhando. Então, tudo isso é um pacote cultural que às vezes se torna muito complexo para a cabeça da criança. E assistindo outro dia, acompanhando aqui uma série, esqueci o nome da série, não era tão importante, não gravei o nome da série. Mas um alien dizendo assim: humanos complicam tanto enquanto as coisas poderiam ser simples. E é conflitante ou confrontante ver como nós, humanos, até que nós desenvolvamos um determinado nível de autoconhecimento e entendemos, ok, o outro não tem nada a ver, sou eu determino, na realidade, são as minhas emoções que estão determinando. Então, isso traz um novo cenário, um novo pano de fundo para onde nós vivemos. Mas, olha, o autoconhecimento, não é à toa que eu deixo aqui no cantinho, o autoconhecimento é base para tudo. Pode ser a cultura que for, se você estiver sterken ou skuna, como dizem na Holanda, forte naquilo que você é, realmente sabendo quem você é, tudo muda. Porque quando eu mudo, tudo muda. Faz sentido o que eu estou falando aqui? Aproveitem e coloquem aí nos comentários, porque eu vou trazendo aqui, e no YouTube também. Eu olho os comentários de vez em quando e trago aqui para comentar com vocês. Então, a criança não herda a raiz pelo sangue. Ela herda pela convivência. E essa história do sangue é até interessante, porque o DNA traz alguns traços interessantíssimos que não são colocados assim. A gente não aprende isso na escola, não aprende isso na igreja. A gente tem que encontrar um caminho que eu encontrei para aprender disso. Então, o que é que ela tem herdado da convivência? O que ela vive todo dia,
repetidamente. E todo dia é novo, mas todo dia é uma mesma história que é repetida. Qual é a narrativa que tem sido repetida? Segundo, a realidade do imigrante, do expat, do sem terra, como costuma dizer por aí. Ó, Gisela, a janela é do agora. Então, são 3 temas que eu vou aqui trabalhar com vocês bem rapidinho para passar adiante. Primeiro, o que a criança vive, seja ela da idade que for, até 12 anos, gente, vocês e a sociedade, as instâncias, a escola, têm um poder de formação muito grande sobre as crianças. Então, não adianta eu reclamar das crianças como elas estão aí, não adianta reclamar dos adolescentes dos outros, porque os seus vão reproduzir o mesmo comportamento, elas são parte, até que elas entendam que você, e comece por vocês, que vocês entendam quem realmente vocês são. Então, o que ela vive todo dia, a língua que ela ouve na cozinha, as histórias que embalam o sono ou que deixam de embalar, porque muitas famílias têm dito, aí não tenho tido esse tempo para conversar. Gil, gente, eu vou deixar minhas lives mais tarde, olha tanta gente entrando aqui no horário interessante. Mas vamos lá. Então, a língua que ela ouve todo dia, na cozinha, no levantar, no acordar, no transitar da casa rapidamente, as histórias que embalam o sono, ou não embalam, porque muitas mães dizem, aí quando chega a hora de dormir, é uma luta tão grande que eu estou acabada, então não tenho como ler. As comidas, as músicas, as referências que enchem a casa. Então, o que é que tem enchido a sua casa? E aqui vem as músicas, né? O que é que essas músicas têm enchido a sua casa? Elas estão formando, não apenas fortalecendo quem você é, ou quem você não descobriu que é, mas está formando também os seus filhos. E aqui eu trago um exemplo que outro dia eu vi no status de um querido no WhatsApp, as meninas fazendo gestos terríveis de obscenidade que a música trazia, mas elas estão atentas a isso? Não. E aí essas crianças estão se tornando o quê? Não vou nem falar, né? Mas elas crescem numa disfunção de comportamento e que achando que é tudo normal, quando na realidade não é nada normal, minha gente. Pode ser comum para alguns, mas não é nada normal. E incentivada por aquilo, eu fiz então uma outra música que fala justamente sobre o comportamento. Foi do verão que eu fiz. Gente, procura minhas músicas. Chama Zomervitamina, para quem já domina o inglês aí, o holandês. Zomervitamina, de Osaí Oliveira da Paixão, bota o nome todo. Ou Vitamina de Verão, e coloco meu nome todo, vocês vão achar no Spotify, tá em todos os streams por aí. E fala de quê? Que é adulto, é novo, é velho, não tem idade, não tem cultura, porque o comportamento é copiado. Duas meninas lindas que podiam estar ouvindo músicas apropriadas para a idade dela, que formam quem elas são como mulheres. E aí vem, porque estamos num relacionamento tóxico e a culpa do homem. Será? Não estou dizendo o certo ou errado, mas o que foi que elas ouviram em casa? Eu estou falando coisa aqui exagerada ou eu estou falando algo que é realmente para se pensar? Coloque aí nos comentários. Então, essas crianças, duas meninas lindas, fazendo gestos que para elas são totalmente comuns, está todo mundo fazendo, é a música que faz, que está sendo colocada, e nós sabemos que a música tem um poder fortíssimo para formar personalidade, para formar a identidade, não é nem personalidade, é a identidade. Então, esse é o primeiro ponto. O que ela vive todo dia? O que ela ouve todo dia? E aí vem o outro ponto, que é a realidade do imigrante. Seu filho acorda e o mundo fala outra língua. Mas ele não fala português. Você tem falado com ele em português? Você tem falado em casa, sido consistente com aquilo que você é, com aquilo que você sabe, com aquilo que você considera importante para ele? O mundo ao redor está falando outra língua. E eles vão absorvendo essa língua. E o que é mais fácil vai se tornando aquilo que é inserido no dia a dia para ele e para ela. A escola, os amigos, a televisão e outra cultura, outras raízes. Olha só o contexto complexo, que não é complicado, é complexo, que essas crianças vivem, e elas tentando achar o seu próprio caminho na força bruta, como eu ouvi de uma mãe hoje. Aí estou na força bruta. Eu digo, minha amiga, até quando vai ficar nessa força bruta? Existe um caminho de leveza.
E o terceiro, então, que é a janela é agora. Não, mas quando ele for adolescente, a coisa muda. Muda nada, porque já foi, o chip foi implantado, né? O chip foi implantado, a cabecinha foi formatada, o coração, as emoções foram formatadas. E para quebrar, são novos anos que você vai passar. E acredite aqui, psicologia não pode ajudar muito, mas a formação da mentalidade é totalmente diferente do que se tem apregoado. Então, essa janela é agora. Isso não é para você se sentir culpada de forma alguma. Culpa não constrói absolutamente nada. Foi algo que eu falei para essa mãe hoje. Culpa não leva a nada, apenas destrói. Destrói você no seu caráter, destrói você na sua identidade, destrói os seus sonhos. E quantas mães eu tenho ouvido? Ah, não posso sonhar porque eu tenho filhos. Filho não é impedimento, gente. Filho não é impedimento. Osaí, você não tem filho, mas eu acompanho mães que têm filhos, elas têm tido uma outra visão e começado a mudar a sua realidade. Isso não importa de país, isso não importa de onde você está, importa de quem você é. E a seriedade, digamos assim, ou a verdade que você coloca na sua verdade, na sua história, na sua narrativa, para então começar a mudar. Então, essa janela é agora. Culpa não constrói nada, e você está pensando, isso já é o começo. Se você já está pensando aqui comigo nessa narrativa, isso já é o começo. Identidade não se ensina no discurso. Tem muita gente falando de identidade, de uma nova versão, mas quando eu paro para acompanhar o que é que essas pessoas estão falando, eu digo, meu Deus, olha o fulano o que é que está falando. Nova versão não tem nada a ver, muitas vezes, com o que está sendo apregoado, com o que está sendo falado. Instituição não forma, mentoria não forma, o que forma é você analisando a si mesmo. É um texto da Bíblia, né? Analise a si mesmo, e analisar a si mesmo não é apenas aquele momento lá da comunhão, da hóstia, sei lá o quê. Não, a comunhão é um momento sagrado e diário, do acordar ao levantar. Tem música para isso também. Olha, minhas músicas estão tudo nesse sentido agora. E se você ainda não acompanhou, vai lá, Osaí Oliveira da Paixão, qualquer mídia você vai ver lá os temas que eu tenho trabalhado. Então, identidade não se ensina no discurso. Ah, é a nova versão, é a nova identidade, isso, aquilo, outro. Não é. Ela se constrói na repetição do cotidiano. Por isso que eu pergunto, o que é que você tem repetido em casa e na cozinha? Quais são os dizeres, quais são os provérbios que você usa? Eu fiz uma limpeza, eu não falo mais provérbio, apenas vem assim um ou outro quando eu estou falando alguma coisa, mas porque é o que conecta com a sua mente de imediato, né? Mas a partir do momento que eu vejo que não preciso mais daquilo para me conectar com você, eu vou lá na fonte. Quem é você de verdade? Então, com o português para o seu filho não é matéria de escola. É o espelho onde se enxerga. Não depende, não estou dizendo, não sou contra, sou favorável, desde que a pessoa sabe o que está fazendo. Há encontros de história. Não dependa desses momentos, porque aí vem qual a importância do português para mim. É somente o momento onde eu vou ouvir história, é somente o momento onde eu vou para eventos. Então, a festa passa a ser o ponto de encontro para o português, e não em casa a conexão. E quando você lê uma história para o seu filho, para a sua filha, você está dizendo, isso aqui é seu, esse mundo é seu, você pertence a ele. E aí, como eu falei na semana passada, a identificação dos medos, como se quebra medo, como se elimina medo, é na identificação que essas histórias trazem, e não da forma que todo mundo conta, mas como elas se aplicam. Então, chegamos hoje ao fim do mês, o fio do mês, que é comportamento, medo, caráter e voz. E tudo que a criança constrói vem do que ela vive. Cadê? Vem do que ela vive. A identidade é a mais profunda de todas. Faz sentido isso que eu estou falando aqui? Você está dizendo, você pertence a ele, você mostra à criança, seu filho, a sua filha, que você também está inteira
embora em dois mundos, digamos assim, dois mundos paralelos. Eu gosto de trazer o Doctor Strange, né? O Doctor Strange. Mundos paralelos. A criança que cresce ouvindo as próprias raízes, ela não fica dividida. Quando eu dou aula para algumas crianças, e é um público pequeno, específico e limitado, eles dizem assim, por isso que o papai, por isso que a mamãe fala assim, por isso que eu ouvi isso assim. Então, existe uma identificação. Ela não fica dividida, ela vai se encontrando. E essa criança, as duas coisas. Não tem como dizer, não faz isso porque é do holandês, não faz isso porque é do chinês, não faz isso porque... Não tem como, porque ela absorve isso diariamente. E com orgulho, sem conflito, porque ela vai começar a ver quem ela é. E quando você começa a ler com ele ou com ela, você continua dizendo, você pertence a esse mundo. E tudo começa muito pequeno. Não exige a perfeição. Não exige a perfeição. Exija o quê? Presença. Está aqui comigo? Vocês estão aqui comigo agora? Estão me acompanhando? Estão pensando? Estão refletindo? Estão dizendo, olha, isso mesmo, eu vivi isso. Não, está errado. Pode ser aqui também que está errado. Porque não tem certo nem errado aqui. Tem uma linha que você escolhe seguir. O Brasil entra em sua casa de um jeito leve e afetivo, com um pouco de constância. E começa, muitas vezes, é uma história do vovô, da vovó. Eu acho muito bonito as crianças quando dizem assim, porque o vovô no Brasil, porque a vovó no Brasil. Mas o vovô daqui ou a vovó daqui, Europa, ou em outro lugar do mundo, eles também têm uma história a contar. Vocês entendem como é forte e que não dá para separar esses dois mundos em que a criança vive? Vocês entendem que ela, sabendo quem ela é, ela vai entender e vai saber diferenciar, seja menina ou seja menino. Eles vão saber diferenciar o que a cultura diz para ele e como ele pode interpretar. Uma história que todos nós conhecemos, por exemplo, é a da tia Anastácia. E o que a gente aprende com isso? Ela aqui era guardiã. Guardiã de quê? Guarda a memória, o folclore, as raízes, e passa adiante de geração em geração o quê? Na maciez da voz. A quem esse personagem vai trazer? No dar sempre alguma coisa, alguma guloseima, ter sempre algo pronto, um afago, um afeto em forma de comida. E olha como a culinária é forte na cultura brasileira. Então, os livros trazem isso. E vai passando, então, de geração em geração. Quando a criança chega no Brasil, ela não olha com cara feia para a culinária, para a comida. Ela vai se identificando e vai sabendo que o que ela pode provar de tudo e decidir o que é, o que não é. Não é come aqui porque é bom, mas experimenta. Então, você em sua casa é essa tia Anastácia. Você é uma ponte. Você é uma guardiã das raízes. Faz sentido o que eu estou falando? O folclore, as raízes, a memória. Eu voei aqui no slide da... Então, o folclore, as raízes, a memória passados adiante na voz. Na voz de quem? Na sua voz. Você é essa ponte em casa. E quando você lê, você vira a tia Anastácia. Vira a tia Anastácia da sua casa. Mas você traz também o quê? O que é gostoso nessa cultura. Não é apenas dança, não é apenas futebol ou aquelas coisas que costumam ser caracterizadas como arquétipo, né? Não é aquilo. Mas é um outro sabor que vem na leitura, é um outro sabor que vem na comida que você faz, é um outro sabor que não depende de festa, ou que não pode ir para lá, mas depende dessa convivência. O que eu quero trazer aqui é a convivência diária em casa. E os poemas da minha terra, eu não trouxe aqui, que é outro livro que traz poesias da terra tupi, traz raízes.
O que é que essa terra tupi trouxe? Porque ela vem acompanhando você para onde você for, e que é mais profunda, a origem num livro que a criança sente antes mesmo de entender. Pertencimento em forma de quê? De poesia. E isso tudo é da identificação que você, como personagem principal nessa história, traz, porque você não é coadjuvante, você é a pessoa que está formando essa criança. O Sítio do Pica-Pau Amarelo reúne tudo. Reúne a tia Anastácia, Dom Quixote, Visconde, traz fábulas diversas, as histórias de Emília, traz o Saci, traz o Narizinho, traz mais fábulas, traz o Saci, porque todos os espelhos do Brasil num só lugar. E quando eu falo de espelho, eu falo que cada um de nós tem personalidades diferentes, mas a identidade vai pegando um pouquinho de tudo isso e se alojando naquilo que nós realmente somos, e vai formando quem nós somos. Um Brasil mágico onde o seu filho entra e se reconhece. E quando seu filho e a sua filha leu Emília, vê alguém como ele sendo celebrado. Não estou dizendo que o seu filho ou sua filha vai se identificar em todos os personagens, não. Mas há coisas características que vêm trazendo da cultura e eles vão identificando isso. Então, são na história, quer seja na história da tia Anastácia, quer seja nos poemas da minha terra tupi, quer seja no próprio Sítio do Pica-Pau Amarelo, o combo raízes vem junto. Você é um combo que você talvez nem tenha pensado nisso, mas você é mãe, você é na sua casa, você é pai, você que está mostrando para a criança em vídeos que muitas vezes passam isso do conjunto das duas culturas, você é essa ponte, você é esse espelho que faz refletir o Brasil no seu lugar. E aqui fica, eu não vou dizer apelo não, porque eu não sou apelista não, mas fica um parêntese para uma trazida de consciência. O que é que vocês estão mostrando nas suas mídias como você sendo? Como sendo você? Porque o seu filho é o seu retrato. Quando o marido, seja ele quem for, geralmente são os chamados gringos, né? Os estrangeiros, falando que a brasileira está... Eu tenho uma repulsa, porque está falando de alguém que está lhe expondo. E talvez você não tenha noção de como isso reflete para você mesmo. E está todo mundo rindo. Todo mundo rindo. Porque assim não é, gente, não é. E o mundo está... Olha, eu não fico assustada não, porque eu já me preparei psicológica, emocionalmente, para tudo que está acontecendo, que de repente vai virar assim a página, todo mundo vai dizer, pegou a gente de surpresa. E eu costumo dizer, eu não sei o que é que vocês acompanham, mas eu acompanho aquilo que faz sentido para me preparar para o mundo daqui a 10 anos, do mundo para daqui a 5 anos, do mundo para daqui a amanhã. E isso é importante vocês trazerem para suas famílias. Então, esse combo de raízes, de histórias, você é também. E tanto aquilo que vai ser transmitido oralmente, quanto aquilo que vai ser transmitido através dos livros, você continua sendo a ponte. Então, aquilo que o vídeo está mostrando, para quem lê um pouquinho de comportamento, sabe quem é você e como você precisa olhar para si e mostrar para o mundo quem você realmente é. Porque os vídeos ficam aí, né? E eles vão sendo esparramados, e quando você menos pensa, alguém pegou o seu vídeo e fez um meme. E aí vai dizer o quê? Esse meme é você. E até que ponto você vai continuar deixando que os seus filhos transformem a sua vida de família em um meme? Aí vem poemas, a origem em forma de poesia, pertencimento antes mesmo de entender, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, com todos esses personagens, um Brasil mágico, onde seu filho ou sua filha vai se reconhecendo. Ou dizendo, eu não sou nada disso. Olha só também, né?
vai dizendo, eu não sou nada disso, eu não quero isso não. Então ele se alia ao quê? A essa outra cultura, que é a cultura local em que ele vive. E muitas mães, que eu venho acompanhando alguns fóruns e alguns canais, eu vejo muitas mães dizendo, mas meu filho ou minha filha não quer nem saber mais de falar, me responder em português. É culpa ou é um comportamento aprendido? Vai culpar, vai continuar se culpando o filho por uma má escolha, que não é má escolha, e aqui eu trago a identidade. Isso é reflexo da identidade que você está plantando hoje. Então, o próximo ponto que eu quero trazer para vocês aqui é: se você é este combo, é o reflexo, é o espelho, o que é que vale levar adiante? Como você escolhe fazer isso? Em piadinhas, em provérbios que não faz sentido, porque demonstra apenas a escassez mental, espiritual e tudo mais. Ou um novo unpack, uma nova forma de agir que mostra que esse combo é tão importante quanto o local. Esse combo de você sendo ponte com livros, a leitura de livros que fortalece o vocabulário, livros que fortalecem a formação de vocabulário, é por isso que a criança não quer falar. Livros que a criança começa a ler e começa o cérebro lá, vai fazendo a junção de palavras e vai arquivando para na hora do vamos ver, ela saber. E o primeiro passo é estar aqui, você já está, já deu o primeiro passo. O segundo é, o que você faz com esse aprendizado que eu trouxe aqui? O ponto de partida para você trazer o Brasil ou a cultura de uma forma viva para casa não é nem festa, mas é o quê? É você sendo você. É você escolhendo 5 a 10 minutos. 10, construindo, né? Se não tem o hábito ainda, e hábito é uma prática diária, hábito não é aquilo que estão pregando por aí. Esse hábito e fez um dia e achou que já fez, está implantado. Não é. Existe um cronograma psicológico, mental, emocional, para que você, e universal, né? Porque você traz o universo para isso, que vai interpretar os seus sinais, vai interpretar o seu comportamento e vai se tornar um hábito. É como escovar o dente. Tem pessoas que acham que escovar o dente não é necessário, então escova um dia, no outro não. Passa 3 dias, aí quando tem um evento, vai lá e escova os dentes. Né? Mas já tem outro que é rígido e começa de manhã, após a refeição, toda refeição, vai lá, escova os dentes, faz uma higiene bucal. Então, um hábito é assim. Quanto mais você faz, mais inserido e normal ele vai se tornando, natural, vai se tornando na vida. Então, esse ponto de partida é você. De um jeito leve, de um jeito que se adequa à realidade, de um jeito que é sem cobrança, porque, olha, adultos que têm dito isso vale para qualquer idioma. Tal idioma é difícil. É simplesmente a indisciplina criada em não criar hábitos. Aprendeu? Coloca em prática. Repete, 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 porque é assim que você aprende. Mas eu não consigo. Pronto, já disse que não consegue e não vai conseguir. O segundo passo é, você clica no link, escolhe um combo, leva para casa e começa a ler periodicamente. Não importa quantas linhas, uma página é suficiente. Deu 10 minutos, para e vai, deixa para outro dia. Porque você começa a criar aquele desejo de que quero ler, quero ler. E você, quando menos espera, formou-se na arte da leitura. E olha, a leitura, 2025 foi um ano que eu sentei e eu li livros assim, que nunca imaginava que existia. E hoje, não é apenas conhecer, não é apenas saber, mas muitas coisas que eu falo, eu deixo até de falar, porque eu sei que muitas pessoas não estão nem preparadas para ouvir. E pode achar uma coisa maluca de outro mundo. Então, não é apenas trazer o livro, né? Inserir esse livro de uma forma leve em casa, nas leituras. O terceiro passo é receber em casa aquilo que você adquiriu rápido, em português, e começa já
Na Holanda tem isso de, agora está mudando, né? Em 24 horas, máximo 2 dias, você tem tudo em casa, então já facilita. Mas nos outros países é no máximo 7 dias. Às vezes digo 11, porque, né, é muito longe, mas acontece até muito rápido. Mas aí, você disse que era 7 dias, já recebi. Então, é rápido. E tem também uma forma de você incentivar uma mãe, se você não é mãe, se você é mãe, já tem esse hábito da leitura e gostaria de incentivar uma amiga, nós temos o Vale Presente. Envia o Vale Presente, você pode definir o valor. Envia o Vale Presente para a amiga, para uma outra mãe brasileira. E você começa a fortalecer as raízes de identidade de uma forma muito simples, porque não adianta falar, a pessoa precisa vivenciar. E tendo dito isso, a minha pergunta então é: quem seu filho ou sua filha vai se tornar? Porque esse exercício já começou, mas ele pode também ter um novo ponto de partida, começar hoje. Por quê? Na história de hoje, na sua voz, na sua língua, nas suas raízes, você tanto pode ser a tia Anastácia, como você pode ser a Emília, como você pode ser qualquer um dos personagens. Ninguém pode passar o Brasil adiante do jeito que você pode. E para concluir isso, meu convite hoje é não corrigir. Não corrigir, assim, se você me acompanha, você tem entendido o que é esse não corrigir. Mas hoje foi, não é culpa. Não estou corrigindo. Eu estou olhando. Assim como você precisa olhar para quem seu filho ou sua filha é realmente. E para quem ele ou ela está se tornando. É um dia de cada vez, no que ele vive dentro de casa. Alzair, o teu relacionamento tóxico, meu relacionamento está tóxico. Por que está tóxico? Por que está tóxico? Ele não precisa ser tóxico. Você tem em suas mãos, literalmente, você tem em suas mãos uma ferramenta poderosa, mas que você precisa abrir essa ferramenta para descobrir qual é. Se ainda não sabe, me chama porque eu posso ajudar a descobrir qual é essa ferramenta. Quem ele ou ela está se tornando, um dia de cada vez, as pequenas porções no que ele vive dentro de casa. E olha, o que a gente vê nos vídeos, o que a gente vê nas notícias que são trazidas de forma proposital às 8 horas da noite, para você ficar com aquilo e dormir com aquilo, acordar com aquilo e viver o dia preocupado com aquilo, é isso que está formando tanto a sua vida, as dores, os remorsos, as culpas, os receios, as vergonhas, as timidez, que nada disso é seu. E você tem, então, o controle, é como se fosse um cetro, me lembrei aqui, é como se fosse a rainha, porque você é uma rainha e você pode tanto edificar quanto pode destruir o seu lar e aquilo que é de melhor que o seu filho ou sua filha poderia ser. Então começa hoje em casa. E eu não estou falando que nada para ter medo, porque isso é a realidade. Nós somos aquilo que nós falamos. Nós somos aquilo que nós desenhamos. Nós somos aquilo que diariamente estamos tricotando, como eu digo, né? Por quê? Se você faz tricô, se você faz tricô, crochê, qualquer arte, você sabe que ela finaliza como você quer, como você pensou. E a próxima pode ser melhor. E assim também é a identidade dos seus filhos. Entendeu o exemplo? Então, a minha pergunta hoje é: em vez de corrigir, em vez de corrigir, ao invés de depender apenas daquilo que vem de fora, quem é seu filho? Quem é sua filha? E você, em vez de corrigir seu filho quem é, você começasse a formar. Se em vez de você corrigir, você começasse a formar com consciência quem ele ou ela vai ser. Vou repetir, porque eu trunquei tudo, né? E se, em vez de corrigir quem ele é, o comportamento que ele tem, você começasse a formar com consciência
quem ele vai ser. Quem ele vai ser? Quem seu filho ou sua filha vai ser? Pense nisso. Essa é a minha pergunta de hoje. E antes de qualquer coisa, respire fundo. E a primeira pergunta: se o Brasil não entra em sua casa hoje, quem está formando essa parte do seu filho, da sua filha? Ele vai ser um bom marido? Ele vai ser um bom esposo? Ele vai ser um bom tio? Ele vai ser um bom pai? É reflexo de casa. E a sua filha vai ser uma boa mãe? Vai desenvolver uma autoestima que, né, não depende do exterior, mas depende de quem ela vê e sente lá dentro? Quem vai ser essa filha? E a segunda pergunta: o que eu posso fazer? Você se perguntando, né? O que eu posso fazer, pequeno que seja, mas constante, para que esse filho e essa filha cresça inteiro em dois mundos que ele vive hoje? O que vai sobreviver? A guerra de dois mundos, guerra dos mundos, né? A guerra de dois mundos, ou uma identidade que está se formando inteira para sobreviver e permanecer atencioso e dedicado à sua família. E aqui vem, né? Os filhos que saem e têm uma outra vida, eles deixam de ser flechas na aljava. Mas se você quer que o seu filho, a sua filha, seja uma flecha na sua aljava e que essa flecha vá e atinja alvos, que não precisa ser perfeito, mas que seja aquilo que é a sua identidade, a resposta foi dada. A resposta foi dada. E aqui eu finalizo, então, convidando você a refletir mais uma vez. Não vá para a cama hoje sem antes tomar uma decisão. O que é que você, pequeno e constantemente, como uma goteira, né? Goteja, 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 quando você vê dali um tempo, tem um buraco ali. E se isso fosse o seu filho, o que é que você está gotejando todos os dias, de forma que o seu cérebro seja formatado por isso? Fica o link na bio para a seleção da semana e envia essa live para alguém. Envia essa live para alguém. Alguém disse assim: Alzair, as suas lives têm ajudado. Mas tem ajudado em quê? Começa a dar nomes. Tem ajudado em quê? Você tem se conhecido melhor? Você tem entendido quem você é? E se não entendeu ainda, gente, existe um caminho muito fácil, me chama, porque isso pode mudar todo o rumo da sua vida, independente de onde você esteja. Deixa na live hoje, não sei qual foi o CTA que eu programei, mas vou deixar algo que faça sentido para você enviar. Obrigada a vocês que estiveram aqui. Vou passar a fazer minhas lives 9 horas e tanto da noite, né? Para que vocês possam acompanhar ao vivo, porque ouvindo a gente aprende muito mais do que simplesmente participando, ouvindo depois. Então, meu abraço para vocês, que tenham uma excelente semana, levem livros para casa e tenham diariamente. Começa com 5 minutos, só no analisar, 5 minutos, olha o livro, analisa, conversa, 5 minutos já passaram, bota o livro, dá um beijo de boa noite, mas voltem a estabelecer esses laços com seus filhos. Uma mãe outro dia me disse assim: mas minha filha já tem 12 anos. Mas nas conversas com a filha, o que foi que eu percebi? Que essa filha estava sentindo aquela atenção que tinha antes e que de repente foi quebrado. Você já é grande. Vocês imaginam isso? É um ela assim, ó. Então, você já é grande. Para onde eu vou agora? Minhas amigas. Minha mãe não tem tempo. Meu pai não tem tempo. Então, vou me pendurar onde? Em que pescoço? Né? Qual é o ombro que eu tenho? Então, não desfaçam. Muito pelo contrário. Fortaleçam esse vínculo, porque é para a vida. E é isso que forma os seus filhos e as suas filhas. Um grande abraço e até na próxima segunda, no nosso próximo encontro.